Alô, prezados amigos e irmãos, saudações fraternais. Meu nome é Peter Unruh. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2024. Estamos vivendo momentos de muita tensão no Brasil e no mundo. Mas a Bíblia ensina que os cristãos, os salvos, são cidadãos do céu e por isso nosso tema hoje é um povo separado para Deus. Jesus já falou que nós não somos cidadãos daqui. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17, 15 a 16. Então, nós não somos cidadãos deste mundo, evidentemente. Devemos exercer uma grande influência pela nossa vida, pelo nosso comportamento, pela nossa fé, porém, lembrando sempre, a nossa pátria não está aqui. E por isso vamos ler hoje o Salmo de número 4, onde encontramos várias orientações importantes para a vida cristã nesses tempos de agitação política e social. Nós lemos: ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então, desse verso 3, tirei o nosso tema: o Senhor separou para si aquele que é piedoso e o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Continuando, então, nessa passagem: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? O Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse salmo nos apresenta sobre qual deve ser a atitude no tempo de aflição, no tempo de dificuldade, no tempo de angústia. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que o povo separado para Deus vive num mundo hostil. Vivemos no meio da angústia, como diz o texto: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Temos então aqui essa realidade que, como cristãos, como cidadãos do céu, vamos passar por tempos de angústia aqui neste mundo, porque os filhos dos homens estão realmente nos oprimindo na nossa fé. Angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor e com ressentimento aliados a alguma dor. Então, a característica principal é a pessoa se sente sufocada, sente o peito apertado, sente ansiedade e insegurança. E note aqui, é um homem de Deus que está escrevendo, ele se encontrava na angústia, isso quer dizer, homem de Deus, servo de Deus, o povo de Deus vão passar sim pelo tempo de angústia também, e quando vemos o que está acontecendo hoje em dia, evidentemente, isso nos deixa num estado de angústia onde nós não estamos vendo o que vai acontecer neste mundo. Porém, a Bíblia nos mostra como o salmista procedeu nessa situação. Eu me lembro, fui várias vezes para a União Soviética, e como os jornais naquela época estavam publicando que os cristãos estavam sacrificando seus filhos nas escolas
a respeito de mortes e assim por diante, era tudo mentira. E o texto diz: convertereis a minha glória em infâmia, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sim, o mundo perdido, o mundo perverso, realmente fala muitas mentiras a respeito do povo de Deus. Querem difamar, querem destruir o testemunho que nós temos perante o mundo como cidadão do céu, como luz do mundo e como sal da terra, como pessoas que brilham como astros através do seu testemunho. Então, havia antigamente muitos países ocidentais que estavam realmente se destacando na defesa da liberdade religiosa. E entre esses países havia 3 que se destacavam: a Inglaterra, Estados Unidos e também Canadá. Até nas suas constituições havia artigos defendendo, assim, de uma forma muito categórica, a liberdade do exercício da fé. Porém, isso hoje em dia mudou. Esses países, junto com outros, estão realmente reprimindo essa liberdade, querendo se adaptar aos princípios que são contra a palavra de Deus. E acontecem muitos fatos que a imprensa não conta. Nós não ficamos sabendo através da imprensa, somente através de pesquisas na internet, ficamos sabendo de certos fatos. Vamos citar algum desses fatos. De 2001 até atualmente, cerca de 5.191 cristãos foram mortos no Canadá por causa da sua fé. Não foi diretamente pelo governo, porém o governo consentiu que maometanos perseguissem os cristãos, que os matassem, e depois alegaram: isso é aceitável, dá para suportar isso. Ou 60 igrejas queimadas e pastores presos por não concordarem com a ideologia do gênero. Também no Canadá, aquele que antigamente defendia a liberdade religiosa. É para ser votado nos próximos dias uma nova resolução, Bill C-367. Essa trata da questão da liberdade religiosa e, se aprovada, vai causar um grande impacto na questão da defesa da fé. Consta que citar a Bíblia para defender as suas convicções é discurso de ódio e, portanto, é crime. A pessoa não pode dizer: eu creio assim porque a Bíblia ensina assim. Isso já é visto como discurso de ódio. É impressionante como em volta do mundo, inclusive aqui no Brasil, qualquer coisa que se fala contra aquilo que essas pessoas desejam promover é taxado como discurso de ódio. E se isso for aprovado, nenhum canadense terá o direito legal de dizer: eu creio assim, eu não aceito a ideologia do gênero, porque isso é contra a Bíblia. Citou a Bíblia, já é visto como fazendo um discurso de ódio. Evidentemente, nós como cristãos não vamos nos submeter a isso. Pecado é pecado e precisa ser citado, sim. A revista Igreja Perseguida relatório aponta violações da liberdade religiosa em países ocidentais. O relatório revela aumento alarmante de violações da liberdade religiosa contra cristãos no Ocidente. Isso acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, acontece no Canadá. Pessoas, por expressarem publicamente a sua fé e se oporem a princípios que vão contra Deus e contra a Bíblia, são presas, são multadas e privadas da sua liberdade. Além disso, a perseguição no mundo maometano. Na Nigéria, entre 2009 e 2023, 50.000 cristãos foram mortos, 18.000 igrejas queimadas e 2.200 escolas cristãs foram queimadas. Quer dizer, a perseguição não vem somente do Ocidente, mas também em países maometanos. Recebemos nessa semana de Heidi Becker um relato que 14 igrejas foram queimadas e pastores mortos em Moçambique. Ela pede: ore por nós. E isso aconteceu nos últimos dias. Quer dizer, os cristãos
estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Basicamente, tem três grupos que estão perseguindo os cristãos. Os comunistas, especialmente Coreia do Norte, China, assim por diante. Os islamitas, em alguns países de uma forma mais agressiva, em outros países mais escondido. E, finalmente, o globalismo. Aqueles que querem promover a instituição de um governo mundial, o governo de Cristo. Eles estão fazendo tudo para impor leis ao povo que vão contra a fé e a fidelidade aos ensinos da palavra de Deus. Então, o jornalista O'Brien, ele escreveu um artigo com a pergunta: vale a pena continuar a luta? Ele cita uma série de fatos sobre o artigo América sob ataque. Tudo que era sagrado para o povo americano foi destruído, diz ele. Os princípios da família cristã, através da ideologia do gênero, a questão da sexualidade, a questão da família cristã, a questão da obediência às autoridades. Então, todos os valores básicos que a sociedade americana tinha na sua Constituição estão destruindo. Então, ele diz, vale a pena lutar ainda? Será que vamos conseguir alguma coisa? Ele cita, então, uma palavra de Jesus: tendo estado todos esses dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quer dizer, ele vê que esse é o tempo do poder das trevas e a situação não vai mudar. Qual é o conselho que ele dá, então, para seus leitores? Fiquem com o livro, quer dizer, a palavra de Deus. Nós devemos ficar firme com o livro, com a palavra de Deus, obedecendo mesmo quando isso custe a nossa própria vida. Em segundo lugar, o povo separado para Deus ora a Deus. Essa é uma das áreas mais importantes destacadas no Salmo de número 4. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então, um dos melhores recursos que nós temos é a nossa oração. Clamar a Deus para que Ele mantenha o controle sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo escreve: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quer dizer, perseguições já estão previstas na palavra de Deus e nós precisamos contar com isso, mas temos um maravilhoso recurso da oração para Deus nos proteger mesmo na perseguição. E temos exemplos lindos da vida de oração na Bíblia, por exemplo, Daniel e seus amigos lá na Babilônia. Quando Nabucodonosor tinha feito aquela grande imagem e quando os amigos de Daniel não se prostraram, então ele diz: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do satélio, da gaita, dos foles e de toda espécie de música, para vos prostrades e adorades a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorades, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quer dizer, aqui ele estava realmente desafiando o próprio Deus. Quem é Deus que pode vos libertar das minhas mãos? Esses três não camuflaram a sua fé, eles deram seu testemunho publicamente. Nós não vamos nos ajoelhar perante essa imagem. E disseram: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então, note aqui como havia uma comunhão íntima entre esses amigos de Daniel e Deus, uma confiança completa. Ele tem poder, o nosso Deus tem poder para nos libertar em qualquer situação. Também Daniel orou com as janelas abertas 3 vezes ao dia.
Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vemos aqui o homem de Deus com uma confiança completa no poder de Deus. Ele orava e dava graça a Deus, porque sabia que a sua vida estava na mão de Deus, e o Deus que é muito mais poderoso do que qualquer inimigo que possamos ter aqui nesta vida. A Bíblia diz, na continuação do Salmo 4, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Então, esse desafio, quem vai mostrar o bem para vocês ainda? Confiai no Senhor. Ele vai cuidar. Eu creio firmemente que nós vamos ainda passar por tempos bem difíceis aqui também no nosso país como no mundo. Mas um recurso maravilhoso que nós temos é a nossa vida de oração. Você tem participado das reuniões de oração na sua igreja, tem sido fiel em cultivar essa comunhão com Deus e com os irmãos. Em terceiro lugar, o povo separado para Deus recebe alegria, paz e segurança. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Quer dizer, eu tenho certeza, Deus vai atender as minhas orações, Ele vai ouvir, eu nunca estou sozinho. Ele concluiu o texto, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Veja aqui 3 promessas maravilhosas. Alegria no coração no meio da perseguição. Paz no coração também para dormir no meio de tempos difíceis. E segurança, porque só Deus nos pode fazer habitar em segurança. Nenhum governante político tem esse poder, por melhores intenções que a pessoa possa ter. Mas, realmente, quem pode nos dar a segurança é somente o nosso Deus. Em nossos dias, 2 povos estão sendo muito perseguidos: a Igreja de Cristo e também o povo de Israel, porque o inimigo não quer que as promessas de Deus vão se concretizar. Podemos confiar, Deus está no controle. O apóstolo Pedro escreve, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Paulo e Silas mostraram essa alegria quando estavam presos por causa da sua fé. Lembro de ter ouvido no relatório do missionário, houve uma perseguição e o missionário do exterior estava naquele país e alguém disse, se esconde dentro dessa baraca, os perseguidores estão vindo. E ele correu para dentro, fechou por dentro, mas logo os perseguidores estavam lá, abriram a baraca, entraram e ficaram parados, olhando um para o outro. Então disseram, não tem ninguém aqui dentro. E foram embora. Evidentemente, Deus havia fechado os olhos deles para que não pudessem ver aquele missionário a quem ele estava protegendo. Me lembro de um outro episódio que eu vivi no ano de 1991, quando estive em Moscou, nos dias quando houve um golpe militar contra o governo. Estávamos lá na Praça Vermelha, rodeado de tanques, fomos seguidos. De noite, um missionário telefonou para casa onde estávamos hospedados e disse, por favor, me leve imediatamente para o aeroporto, porque ouvi na BBC de Londres que a guerra vai começar essa noite. E o nosso hospedeiro, bem calmo, disse, escuta, a BBC informou que tivessem prendido a Jesus. O homem disse, não. Ele disse, se Jesus não está preso, por que está com medo? Ele não disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, vai dormir em paz e não me incomode mais, porque Jesus está cuidando de você. Sim, o nosso Senhor está perto em todas as horas e também na hora da angústia, Ele não nos deixa só. A pergunta é, você faz parte do povo separado para Deus? Você já é salvo?
Tem certeza da salvação? Você está esperando recursos políticos para melhorar a situação? Não. O mundo vai piorar. Temos certeza disso porque a Bíblia fala. A questão é, você está preparado para encontrar com Deus, vai estar eternamente com Ele, que Deus possa abençoá-lo na meditação sobre a sua palavra. Um grande abraço e amém.